o primeiro está na massa. Foco na massa. Por quê? Se você já tentou fazer pão sem glúten, se você já experimentou um pão sem glúten de alguém, né? Você talvez tenha tido uma ótima experiência, eu espero que sim. Mas, na maioria das vezes, a gente não consegue alcançar um resultado perfeito logo de cara. Isso é incomum? Não, pelo contrário, isso é muito comum, porque nós trabalhamos com receitas que são diferentes dos pães com farinha de trigo. São texturas diferentes, são massas, são ingredientes diferentes, em proporções diferentes, né? E nós só vamos conseguir uma receita perfeita se nós entendermos os porquês dela antes de executá-la, né, efetivamente ali, antes de colocar a mão na massa. Então, não basta você ter a receita certa. Você precisa saber executá-la do jeito certo também para ter um resultado perfeito, um pão que venda muito, né? Um pão coringa ali que você possa alterar os sabores. Eu quero colocar hoje uma cebola em pó, um orégano, né? Ervas finas. Eu quero colocar linguiça, eu quero colocar o que você quiser. Carne seca, frango desfiado, carne moída, dá pra gente fazer todos esses tipos de sabores com uma receita única. Só que você precisa saber como você vai alcançar esses resultados, né? Esses sabores diferentes com uma receita única. A gente tem que entender os porquês de cada ingrediente, entender os porquês de cada etapa de preparo, né? O pão não é simplesmente você misturar, colocar na forma e levar para assar. A gente precisa de tempo de descanso da massa, você precisa conhecer esse tempo de descanso na região onde você mora, né? Hoje, por exemplo, aqui em Brasília tá assim, insuportável de quente. Muito, muito, muito calor. Então, se eu fizer um pão hoje, né, e colocar ali na bancada para crescer, ele vai crescer provavelmente em 10 minutos, porque tá excessivamente quente. Então, você precisa entender que em dias quentes, você tem que usar algumas técnicas para fazer o seu pão fermentar mais lentamente, para você ter um resultado final com uma textura melhor, com um sabor melhor, né? Então, você precisa entender os porquês. Você precisa entender os procedimentos a serem feitos quando necessários para você ter um resultado perfeito, certo? Então, na massa, o que interfere mais no nosso resultado de pão quanto à massa? Ingredientes, né? Principalmente. Então, a gente tem ingredientes como o mix de farinhas nas nossas receitas de pães. A gente precisa de um mix equilibrado que tenha estrutura, liga, maciez. Nós podemos usar farinhas ricas em proteínas também, né? Nos nossos pães sem glúten. Para quê? Para trazer mais umidade, para trazer mais maciez. Quando eu tenho mais umidade na massa, umidade de maneira equilibrada, eu tenho um pão que dura mais tempo. Então, eu tenho um pão que amanhã ele vai continuar macio, fofinho, saboroso, porque eu agreguei ingredientes que trazem essas características para a massa. Mas eu quero fazer uma receita mais barata, mais econômica. Eu não vou conseguir essa maciez e essa umidade? Claro que vai. O que você precisa saber? Quais ingredientes usarem, quais proporções, qual é o ponto da massa, que é o segundo cuidado extremamente importante e que muitas pessoas erram, tá? Tá ruim o som, gente? Gente, quem mais do YouTube tá com som ruim aí? Talvez seja a sua internet ou a minha, não sei. Tem mais alguém que o som tá ruim no YouTube? Me digam aí, rapidinho. Então pode ser sua internet, Pamela. Perfeito. Então bora lá, gente, continuando. Atualiza a página aí, Pamela, e vê se melhora, tá? Bom, o ponto da massa. O ponto da massa é um crucial para que a gente tenha um resultado perfeito. Quem já viu aí, né? Já foi em alguma loja de produto saudável, produto natural, que tenha pães sem glúten para vender. Quando você olha para aquele pão sem glúten, é artesanal, não é o industrializado. O industrializado a gente já sabe dos impostos que ele cobra. Caro, ruim, gosto ruim, textura ruim, né? Elástica, puxenta, não é bom. Mas eu tô falando do produto caseiro mesmo, que a pessoa deixa lá na loja de produto natural para vender. Você já observou, salvo, né, exceções, a gente tem um pão mais baixinho, a gente tem um pão que racha em cima, não tem aquele pão que é arredondado, não, ele é reto. Se você já percebeu esse tipo de receita, visualmente você se sente atraída para comer aquele pão? Não, né?
Por quê, gente? Porque aquele pão não está equilibrado, ele não está perfeito. Para que eu tenha um pão perfeito, se você quiser procurar ali no meu canal do YouTube, no Instagram, né, pesquisa aí no meu canal, dá uma olhada nas fotos, nos vídeos, né, nas aulas que tem de receitas no canal, para você ver como ficam os pães. Não pode ficar baixinho, reto, porque senão a textura também fica ruim. Se o visual é feio, a textura provavelmente também não vai ser boa. O sabor pode até ser, mas a textura provavelmente não. Por quê? Porque quando a gente tem um pão que não cresce bem, que fica mais seco, que racha em cima, a gente tem desequilíbrio na receita. Quando a gente tem falta de hidratação nas nossas massas, né? A gente também tem esse tipo de resultado. Então, a falta de hidratação pode me trazer um pão que não cresce bem, que fica mais duro e que fica rachado em cima, mais seco. Porque a hidratação, ela está diretamente ligada à fermentação correta da minha massa, à umidade, né? A liga dessa massa também. Então, olha só, um ponto, que é a quantidade de água que eu coloco na massa, interfere em várias características do meu resultado final. Por isso é extremamente importante você entender os porquês. Ah, mas eu só quero vender, eu não vou fazer para mim. Mas você precisa prezar pela qualidade do seu produto, se você quiser se sobressair no mercado. Se você vende um pão de qualquer jeito, que você nem comeria, você acha que os seus clientes vão voltar para comprar ou vão sequer comprar os seus produtos? Não vão. Você precisa prezar pela qualidade dos seus resultados, pela qualidade dos seus ingredientes, dos seus produtos. Então, se você... eu quero fazer sem glúten porque eu posso cobrar mais caro. Você pode cobrar mais caro se você entregar um produto de qualidade. Se você cobrar R$40 num pão baixinho, pequenininho, seco e rachado, você não vai vender. Então, você precisa entregar valor para o cliente, né? Pense sempre que você comeria aquele produto, né? Que é para sua família aquilo. Então, faça com cuidado, faça com qualidade. Preze por isso, para que o seu cliente perceba esse cuidado também. Você precisa entregar um produto macio, fofinho, que não vai ficar duro no dia seguinte. Você precisa orientar o seu cliente quanto ao jeito de armazenar. Já vamos falar sobre esse cuidado também, tá? Para que ele tenha uma experiência completa e positiva quando for consumir o seu produto, senão ele não volta. Senão o seu cliente não volta. E pior, cliente que foi mal atendido, ele vai falar mal de você.